No final do século XIX, no interior de São Paulo, um jovem promissor nos negócios chamado Guilherme Stein Jr. descobriu que a avó de sua esposa havia adquirido o livro The Grosse Kampf, tradução para o alemão de The Great Controversy, de Ellen G. White. Poliglota, Stein Jr. mergulhou na leitura da obra. Aquelas páginas consolidaram as convicções de fé do rapaz e expandiram seu conhecimento sobre o grande conflito universal. Profundamente impressionado com o que leu, Guilherme entrou em contato com os representantes editoriais adventistas no Rio de Janeiro e com a liderança da igreja em Battle Creek, Michigan. Pouco tempo depois, em 1895, foi batizado no Rio Piracicaba, tornando-se o primeiro membro adventista brasileiro. Na época, não havia muita literatura da denominação disponível em português. Stein Jr. tomou conhecimento da existência de Passos a Cristo, uma versão feita nos Estados Unidos do livro Steps to Christ, de Ellen G. White. Ele não gostou da tradução. Como tinha bom conhecimento da língua inglesa, em 1908 retraduziu a obra, que recebeu o título Vereda de Cristo. Guilherme queria mais. Em 1910, verteu para o português Vida de Jesus e, em 1921, o livro que havia impactado sua vida, O Conflito dos Séculos. E assim começou o trabalho de publicação das obras de Ellen G. White no Brasil. A tarefa de publicar os livros do Espírito de Profecia por aqui só se expandiu. Sob a responsabilidade da Casa Publicadora Brasileira, os livros Patriarcas e Profetas, Mensagens aos Jovens, Educação e O Desejado de Todas as Nações foram traduzidos e colocados à disposição do público nacional. Assim, a coleção dos livros de Ellen G. White começava a tomar corpo no Brasil. O sonho de traduzir e oferecer esse conteúdo para o povo brasileiro jamais diminuiu. Grandes projetos têm iluminado a vida de milhões de pessoas ao longo dos anos. Os números são impressionantes. O Grande Conflito, por exemplo, acumula uma tiragem de 12.345.100 exemplares produzidos desde sua primeira publicação no Brasil. Caminho a Cristo alcançou a marca de 7.497.930 exemplares e mais de 4.422.530 unidades do livro Vida de Jesus foram impressas. A partir da década de 1990, a CPB passou a disponibilizar a coleção Mini Centro White, composta de 45 livros. Aproximadamente 10.000 coleções foram adquiridas pelo público. No início dos anos 2000, antenada aos novos tempos, a CPB passou a oferecer os escritos de Ellen G. White, publicados em português na versão digital. A princípio, o conteúdo podia ser acessado em CD-ROM e, posteriormente, na internet. Em meados da década de 2000, cresceu a consciência da necessidade de tornar o texto mais compreensível para o leitor moderno. Assim teve início o projeto de atualização dos livros de Ellen G. White. Trata-se de um empreendimento editorial arrojado. A nova coleção dos livros do Espírito de Profecia no Brasil contará com 63 livros, dos quais, neste momento, mais da metade já passou pelo processo de atualização. Além dos próprios livros de Ellen G. White, a CPB tem oferecido ao público obras que dialogam com a biografia, o contexto e os temas da autora. Livros como Ellen White, Mulher de Visão, Enciclopédia Ellen G. White, Quando Deus Fala e outros contribuem para que os leitores conheçam a pessoa, a época e as ideias da escritora. Ao longo dos anos, projetos de distribuição em massa dos livros de Ellen G. White ocorreram na CPB. Destaque para a série Conflito na Linguagem de Hoje, um boxe com 5 livros. A partir de 2015, essa empreitada colocou nas mãos das novas gerações milhares de livros da escritora inspirada. A edição atualizada do texto favoreceu o entendimento e aproximou os mais jovens do dom profético. Também em 2015, no contexto dos 100 anos da morte de Ellen G. White, o boxe Mensagens de Esperança foi amplamente distribuído no país. Passando por aqui, é impossível não se lembrar do projeto do livro missionário.
A cada ano, milhões de livros são impressos e distribuídos no Brasil desde 2006. Obras adaptadas de Ellen G. White têm desempenhado um papel protagonista no Impacto Esperança. De 2011 a 2013, por exemplo, o livro A Grande Esperança, composto a partir de trechos de O Grande Conflito, alcançou a marca expressiva de 34 milhões e 200 mil livros distribuídos. Em 2017, 16 milhões 650 mil livros em busca de esperança, uma adaptação do livro História da Redenção, foram produzidos. Mas não parou por aí. Envolvendo-se no projeto da Associação Geral, a Divisão Sul-Americana e a Casa Publicadora Brasileira estão realizando um antigo sonho da Igreja: a distribuição em massa do livro O Grande Conflito em uma versão com todos os seus 42 capítulos. A publicação na linguagem de hoje oferece um texto de fácil entendimento e permite um formato compacto, favorecendo sua ampla distribuição. A projeção inicial é espalhar como folhas de outono 25 milhões desse best-seller em 2023 e 2024. Esses livros são fruto da revelação de Deus. Ellen G. White traduziu o recado divino em sua língua materna, mas, como está escrito em Apocalipse 10:11, era necessário que a profecia alcançasse muitos povos, nações e línguas e reis. E isso está se cumprindo. Geração após geração tem empunhado a tocha da verdade. A mensagem está viva e ela vai continuar sendo traduzida, publicada e distribuída até que Jesus volte.